bom dia, Mauro. Bom dia a todos que acompanham o Fórum Café. Ontem foi um domingo palmeirense, uma vitória contundente, não é verdade? Então, cá estamos. E o que é esse menino, esse Eric? Hendrick, 17 anos, né? 16 ainda não fez 16. 16 Impressionante. Impressionante. Muito até jovem. Quando ele fica no Palmeiras? Ele fica até fazer 18 anos. Aí vai para a Europa, provavelmente, né? Com certeza, né? Não, já foi feito um contrato com o Real Madrid. Vai para Madrid. Mas O só que joga esse menino já tinha visto outras vezes. Este Pequeno, como é que chama? Pequeno? Rafael Pequeno? Não sei qual é o nome desse jogador, eu não conhecia. Não, menino. Rafael Menino. Pequeno não, menino. Não, Gabriel Menino. Gabriel Menino, nunca tinha visto. O cara acabou com o jogo ontem, né? Também veio da base do Palmeiras, fez os 2 primeiros gols. Ele é um exímio cobrador de falta, tem uma potência física muito grande, portanto, no meio-campo cumpre, dependendo das condições do jogo, muito bem, tanto as funções de volante como as funções de meia armador. E teve ontem uma tarde muito feliz, né? Fez 2 gols e desequilibrou o jogo logo nos primeiros 30 minutos, o que decidiu no fundamental o destino da final, né? Então foi realmente uma tarde bonita. Valério feliz em São Paulo, Chico Buarque feliz no Rio de Janeiro. Fluminense do Chico Buarque também meteu 4 no Flamengo, realmente. Chocolate. Adorei. Nossa Helenira chorando desde... Adorei. E eu fui na sexta ver o show do Chico aqui em São Paulo. Então também foi fui. Eu e a Su tivemos no show do Chico. Fomos para a pista, atenção, hein? Nós do alto, sexagenários avançados, estávamos na pista. Emocionante o show do Chico. Muito. Gisele e eu fomos também. Mônica Salmazo, no destaque, né? Mônica cantando é uma voz, né, de uma intensidade, cantando Beatriz, meu Deus. Que momento mágico que é um concerto de música popular brasileira quando é de grande qualidade. Maravilha. A gente sai do show assim orgulhoso, né, do Brasil. Enche o coração. Valério, li seu texto do Balanço dos 100 dias do governo Lula. É hoje, né? Hoje é a data certa, né? Redonda dos 100 dias. Vi sua participação em alguns debates sobre os 100 dias. Queria te ouvir e queria dialogar com um diálogo teu com a comunidade sobre um balanço de um período tão complexo quanto foram esses 100 dias. Muito bem. Pois é, 100 dias foi escrito para a Jacobin Brasil, saiu no Resumen Latino-Americano, que é hoje um dos portais de língua espanhola mais importantes. É provavelmente o que tem maior repercussão no mundo. Deve sair também na Jacobin Brasil. Eu espero que seja publicado no Esquerda Net em Lisboa. Deve sair no L'Encontre, nos países de língua francesa, nos países francófonos, né? Na Suíça francesa, na França e na Bélgica francófona. Bom, resumidamente, eu creio que nós podemos dizer que nestes 100 dias nós temos... Observar, né? Nosso Valério internacional, né? Não é pouca coisa, não. O Palmeiras ainda não é campeão do mundo, não podia deixar. Mas o Valério brilha nos gramados internacionais. Não sei se eu tenho muitos leitores, mas eles existem alguns em digamos, em diferentes idiomas, é verdade. Não sei se são muitos. Parabéns. Hoje em dia... eu te diria o seguinte, resumidamente. Foram 100 dias com muita emoção, como era previsível.
né? Nós não vivemos num país escandinavo. Houve duas posses, a rigor. Houve uma primeira posse no dia 1º de janeiro, que foi provavelmente a posse mais espetacular que alguma vez ocorreu na presidência da República. Nós estamos falando de uma mobilização numa escala de massas, seguramente mais de 100 mil pessoas na esplanada dos ministérios, e digamos, todo um simbolismo durante a posse que emocionou o país, que teve repercussão internacional, evidentemente, pela figura do Lula, né? Toda esta é uma verdadeira saga, esta história que começa acompanhando quase os destinos da nação, não é? Ele é um dos filhos da grande migração interna que ocorre durante 30 anos no Brasil e transfere 7, 8 milhões de pessoas do Nordeste para o Sudeste, para os grandes polos industriais de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E depois tivemos uma segunda posse no dia 9 de janeiro. O que aconteceu de mais importante nestes 100 dias, evidentemente, foi a derrota de um levante semi-insurrecional que atacou os prédios dos poderes da República em Brasília e finalmente foi neutralizado com uma resposta enérgica que passou pela intervenção na segurança militar do Distrito Federal e pela exigência da presença de todos os governadores no dia seguinte em Brasília para uma marcha até o Supremo Tribunal Federal e, finalmente, as mobilizações que ocorreram, os atos que aconteceram em grande parte das mais importantes cidades do país, em especial em São Paulo, com mais de 50 mil pessoas convocadas de um dia para o outro. Não me lembro, na história recente, de nenhuma resposta tão rápida e numa escala tão importante em tão pouco tempo. E evidentemente, neste contexto, estes 100 dias foram um período em que a questão central foi a repressão à tentativa de subversão do 8 de janeiro e a vitória política que se conquistou, né, que o governo Lula conquistou, que levou a que nós tenhamos... eu brinquei no texto, né, vivemos para ver a mídia comercial burguesa em lua de mel com o governo, defendendo o governo diante do perigo espantoso que significaria a catástrofe que significaria se esta organização subversiva do 8 de janeiro não tivesse sido derrotada, ou se a ela tivesse se associado um levante militar, porque, evidentemente, não podia ser senão uma faísca, uma centelha, para tentar convocar às ruas uma coluna militar. Nesse marco, se conformou um governo, como era previsível, desde o segundo turno, de frente ampla, que incorpora Simone Tebet como ministra, o MDB, uma ala do MDB, fundamentalmente aquela que é mais influenciada por Renan Calheiros e Jader Barbalho, e o compromisso do Kassab, do PSD, além de alguns representantes do União Brasil. Então, temos um governo que tem representação de lideranças da classe dominante, mas lideranças dissidentes frente ao que foi o bolsonarismo. É um governo, na tradição, digamos, marxista, é um governo de frente popular, se quisermos, um governo de colaboração de classe, que se consolidou ao longo destes últimos 100 dias. Eu diria que, do ponto de vista da relação política de forças, o governo se fortaleceu ao longo dos 100 dias.
Nós temos um governo fortalecido ao longo dos últimos 100 dias, quando pensamos na dimensão institucional, né? Está fortalecido na relação com o Congresso, está fortalecido na relação com os tribunais superiores, com a mídia, até com as próprias Forças Armadas. Né? Lembremos que Lula substituiu o comandante do Exército, manteve o Múcio, mas substituiu o comandante do Exército. Então, são 100 dias em que o Lula, na presidência, manteve as posições conquistadas no fundamental no processo eleitoral, ainda que, quando nós pensamos na estrutura da sociedade, ou seja, nas posições respectivas de poder das classes sociais, a situação da luta de classes, quando pensamos um pouco além da conjuntura de 100 dias, quando pensamos na situação dos últimos 5, 6 anos, no fundamental, a relação de forças, a relação social de forças ainda não mudou. Ou seja, aqueles que ouvimos, né, o que vem das fábricas, o que vem das escolas, o que vem das ruas, o que vem das nossas próprias famílias, nós percebemos que ainda estamos diante de um Brasil fraturado. Né? Ontem foi dia da Páscoa, domingo de Páscoa, as famílias se reuniram e nós ouvimos nas reuniões familiares os resmungos dos bolsonaristas. O país continua fraturado, Mauro, ainda não há uma mudança significativa da relação social de forças. Eu diria que ela se mantém, o governo, digamos, a classe trabalhadora não perdeu posições, mas tampouco avançou qualitativamente. Nas redes sociais, o engajamento até diminuiu um pouco, né? Pelas métricas que eu tive acesso, e a capacidade de mobilização continua relativamente baixa, ou seja, movimentos sociais como o movimento sindical, movimento estudantil, movimentos populares, movimento de mulheres, movimento negro, a capacidade de mobilização ainda é naquela escala da vanguarda, o setor ativista mais consciente, mais motivado, mais engajado. Não vamos ainda, ou seja, as amplas massas, depois da derrota do Bolsonaro, sentiram alívio, né, um ufa, diminuiu aquela angústia que foi acumulada durante tantos anos, mas o que prevalece é a expectativa. Vamos ver o que o governo faz, a esperança em relação ao futuro é relativamente pequena. Ou seja, não se espera do governo transformações imediatas de grande impacto. E tivemos 2, 3 eventos que são indicações, eu diria, por enquanto preliminares, de que alguns setores mais organizados pode ser que o estado de ânimo tenha começado a mudar. O mais importante foi a impressionante greve dos metroviários em São Paulo. Quem não está em São Paulo, evidentemente, tem mais dificuldade de acompanhar, mas é importante dizer, foi uma greve muito poderosa, uma greve de 100%, autoconvocada, democrática e vitoriosa, parcialmente vitoriosa, conquistaram o abono. E temos agora o desafio que será o 26 de abril, a convocação dos sindicatos nacionais, a escala nacional dos professores, da greve pela revogação da reforma do ensino médio. As pesquisas, eu acho, confirmam estes elementos de análise, ou seja, o governo tem maioria, né? 38 aprovam a gestão, 29 reprovam, 30 consideram o governo regular. Portanto, há uma maioria sólida entre quem apoia e o regular, há uma oposição consistente, né? 30% digamos, uma área de influência da extrema-direita que se preserva, e é nesse marco que eu acho que a gente pode olhar esses 30 dias, esses 100 dias e dizer que estamos melhor. Houve flutuações na conjuntura, o governo cometeu seguramente alguns erros. Eu acho que o mais importante foi não ter chamado a mobilização, né, uma convocação de rádio e televisão depois do 8 de janeiro. O Lula fez um discurso enérgico em Araraquara, mas é diferente de uma convocação nacional de rádio e televisão.
inclusive um apelo aí das ruas para derrotar os golpistas e legitimar a repressão dos golpistas. Tem importância não ter ir além da resposta fria, que é chamar, convocar ou exigir que as instituições cumpram o seu papel, né? Chamar pelo menos a parcela mais consciente dos trabalhadores e do povo a se engajar. Mas nós temos o que comemorar, quer dizer, foi aprovada a PEC da transição, temos um Bolsa Família redesenhado, temos o retorno da merenda escolar, tivemos mas tivemos um aumento do salário mínimo, que não ocorreu ao longo dos últimos 4 anos. Aumentaram as expectativas de investimento Minha Casa Minha Vida, retorno do programa Mais Médicos, privatizações como a dos Correios, que estavam já, digamos, quase confirmadas, foram suspensas. E tivemos, eu acho que o governo tomou 2 iniciativas que pesaram na consciência das pessoas. A primeira foi colocar força militar para retirar os garimpeiros de Roraima e responder à catástrofe humanitária que atingiu o povo Yanomami, e a segunda, a resposta ao efeito de calamidade pública, que foram as chuvas no litoral norte de Paulista. Creio que tiveram impacto na consciência de dezenas de milhões, como uma disposição de assumir responsabilidades, custe o que custar, e agir de maneira decente diante do sofrimento humano. Alguns setores mais localizados tiveram seus momentos de alegria, né? Delegacias de mulheres abertas 24 horas, reposição de perdas dos bolsistas dos programas de pós-graduação, aumento de 9% para o funcionalismo federal, que estava, na sua maioria, com salários congelados há 7 anos, e uma retomada do Plano Nacional de Vacinação, que não é um tema secundário, é um tema importantíssimo num país como o nosso, que viveu a tragédia da pandemia de uma maneira especialmente cruel, em função do negacionismo do Bolsonaro. Eu diria que o revogaço foi, digamos, limitado, né? Você sabe, eu estou entre aqueles que escrevi e defendi no PSOL, e o PSOL defendeu diante do Lula o ano passado, num encontro nacional, que era preciso um grande revogaço. Foi um revogaço pela metade, mas começou o revogaço. Infelizmente, incompleto, eu diria. Por exemplo, era possível ter suspendido a privatização do metrô de Belo Horizonte, creio que foi um erro pelo feito, e por aí vai. Agora, a grande questão dos 100 dias é o que aconteceu, digamos, nos últimos 10 dias, né, que é a âncora fiscal. Digamos, a primeira grande iniciativa do governo, eu diria até que foi antecipada pelas circunstâncias. É muito rápido, né? Nos primeiros 100 dias já anunciar qual é a estratégia econômica. Você conversou longamente com o Lindbergh, meu velho amigo de 30 anos, meu amigo pessoal, já esteve várias vezes na minha casa. Somos camaradas de uma longa história. Nos encontramos pessoalmente pela primeira vez, Mauro, no dia 10 de agosto de 1992, quando explodiu o movimento estudantil na Paulista, na campanha Fora Collor. Pois é, o Lindbergh é um dos grandes símbolos, né, da campanha Fora Collor. Ali que ele se projetou, né? Foi ali que ele se projetou. Como presidente da Uni, né? Ele é uma geração para baixo, ou depois da nossa, né? Depois da nossa. Não, ele brincava no caminhão, nós estávamos ali na Paulista descendo a Brigadeiro, e ele disse: Valério, você é o único no caminhão que tem mais de 30 anos. Mas depois ele me disse: você disfarça bem. Tem mais de 30, mas não parece. Deixa eu te colocar o grande dilema é o arcabouço fiscal. Eu acho que é um plano engenhoso, eu acho que o Haddad revelou grande habilidade nas negociações, mas, né, no fundamental, eu creio que é uma estratégia errada. Ela faz uma aposta muito perigosa.
que é a aposta de conseguir construir um pacto com a fração mais poderosa da classe dominante, que é aquela que, na essência, responde pela grande concentração de riqueza, faz uma aposta de que vai haver investimento privado para garantir o crescimento e que, portanto, um investimento público muito limitado, que tem um teto muito, muito baixo, vai ser compensado pela disposição da riqueza brasileira de investir e pela capacidade de atração de investimento externo. Bom, estas duas variáveis, como você sabe, só há 3 maneiras de impulsionar crescimento, e uma sociedade como a brasileira não pode continuar andando de lado. Nós não estamos na Holanda, nós não estamos na Suécia. Nós estamos num país semi-periférico, como é o Brasil, mas que tem um bolsão de miséria muito grande. No Brasil não há somente pobreza. Pobreza em muitos lugares do mundo. Tem pobreza nos Estados Unidos, tem pobreza na Itália, tem pobreza na França. No Brasil, além da pobreza, há miséria. E miséria é emergência social. No Brasil, há miséria biológica, pessoas com fome. Então, é uma economia capitalista periférica que tem que crescer. Para crescer, ou o Estado investe, ou a burguesia privada, os grandes capitalistas investem, ou tem investimento externo. Mauro, não tem outra fonte. De algum lugar tem que ser feita imobilização de capital, que é isso que significa, né? O din-din. E o Haddad está apostando crucialmente no investimento privado, né? Parece a aposta principal dele, né? Essa é a aposta principal. Não há como dourar a pílula. O arcabouço, brincaram alguns, o calabouço fiscal, porque ele retém a capacidade de investimento, né? O Estado vai ter que ter autocontenção, o Estado entra em dieta. Né? O arcabouço fiscal diz: você vai entrar em dieta. Não vai ser uma dieta brutal. Você não vai ser uma dieta que você não pode comer mais do que 2.000 calorias diárias, mas é dieta. E não tem como dourar a pílula, ele repousa na austeridade. Então, é um teto de gastos. É um teto de gastos, é uma dieta mais leve do que aquela que foi inventada no Brasil durante o governo Temer, que era uma dieta suicida, era uma dieta que ameaçava matar o paciente. Não foi cumprida, evidentemente. Tanto que Bolsonaro não seguiu a dieta do Temer. Né? Não, o Paulo Guedes era super a favor da dieta e ele dizia: vai fazer bem, tem que emagrecer, o Estado é gordo demais, a proporção do peso do Estado é muito grande, tem que economizar para garantir tranquilidade, um sono feliz para os donos da riqueza, que fazem o favor de comprar os títulos da dívida pública brasileira. Podiam comprar títulos da dívida norte-americana, mas compraram do Brasil. Cadê a gratidão? Né? Paulo Guedes, vocês são ingratos com os donos da riqueza. Eles são gente que aposta no Brasil, compra títulos da dívida interna, tem que dormir bem. Então, vocês têm que apertar o cinto. O Estado não pode ser a locomotiva da economia e um pouquinho de recessão, um pouquinho de estagnação não faz mal, faz bem. Aumenta um pouquinho o desemprego, reduz um pouquinho o custo do salário médio, exige mais eficiência dos serviços públicos, vai ter menos dinheiro para a educação, para a saúde. Os professores, os médicos, as enfermeiras vão ter que trabalhar mais, ganhando menos e mostrar mais eficiência. Cadê o amor? Cadê o amor ao Brasil? Não é Paulo Guedes. Vamos para a dieta. Essa é uma dieta mais suave. Né? O Fernando, vamos ser justos, o Haddad, ele não é o Paulo Guedes. Né? O Paulo Guedes é um homem do capital financeiro. O Fernando Haddad não é um homem do capital financeiro. Ele é um intelectual profissional que, muito jovem, se aproximou, se impactou com a luta da classe operária. Eu o conheci em 88, 89, quando ele estava na Faculdade de Direito da USP. Tinha sincero engajamento com a luta da classe trabalhadora.
Ele vinha, digamos, das camadas médias da burguesia paulista, de origem sírio-libanesa. Eu me lembro ele brincando: Valério, eu, como professor da USP, ganho menos do que a minha mulher, que é dentista. E ria, dizia, mas isso não me incomoda. Portanto, ele é uma liderança moderada da esquerda. Ele está realmente comprometido com a ideia de que é possível retomar o crescimento. Está fazendo uma aposta num projeto que a margem de risco é muito elevada. É disso que se trata. Parece que Quando nós criticamos o Fernando, não é para diminuir o esforço, é para alertar que o pacto que ele está tentando fazer com a classe dominante já foi tentado outras vezes. A Dilma tentou com o Joaquim Levy, oferecendo garantia aos credores da dívida pública de que haveria superávit primário, que é disso que se trata, buscar a qualquer preço superávit primário. Se possível, rapidamente, né? Ele está dizendo, olha, vamos ao superávit em 2, 3 anos. Se possível, rapidamente. Esta aposta é que ela espera que haja reciprocidade. Do outro lado, a burguesia vai dizer, Haddad, nós somos gente decente, vai haver... você é leal conosco, nós seremos leais com você, e, portanto, nós vamos abrir o cofre. O Estado não investe, nós investimos. Bom, esta ilusão na classe dominante é muito perigosa, Mauro. Agora quero ser mais severo. Esta ilusão na classe observação apenas, né? É importante dizer, o Fernando Haddad é o que os ingleses chamam de gentleman, um gentil homem. Acredita no diálogo, acredita na sinceridade, ele acredita na boa vontade. É importante dizer isso. Ele acredita nisso, de fato. E essa é uma aposta dele, da mesma maneira como a Dilma fez de outro jeito com o Levy, ele está refazendo essa aposta, só que em vez do Levy é ele mesmo o condutor dessa aposta. Então você falou que esse é um governo de conciliação de classes. Me parece que o que o Haddad faz é esticar até o limite, levar ao paroxismo essa ideia de um governo de conciliação de classes. Né? Claro, exatamente. O problema é que é um país que tem as taxas de desigualdade social mais elevadas do mundo e a paciência histórica do nosso povo para esperar que um dia a vida material, cultural vai mudar, vai sendo reduzida e está hoje muito, muito mais, vamos dizer, o humor das massas está mais ansioso, se quisermos, irritado, por causa da destruição que foi feita neste país depois do golpe contra Dilma Rousseff. No Brasil houve um momento de ruptura, Mauro. Houve uma tragédia histórica, houve um trauma histórico. Houve o golpe, houve a ilegitimidade do Temer, e depois houve 4 anos de um pesadelo inimaginável, que era Bolsonaro à frente da presidência da República e o impacto de uma pandemia. Então, a paciência histórica do nosso povo ela é muito menor do que era nos anos 80, na fase final da luta contra a ditadura. E, portanto, nós não temos muito tempo. Estagnação, andar de lado num país como o Brasil, é dançar à beira do abismo. E é como se o governo não tivesse medo da vertigem. Bom, eu estou entre os que têm medo da vertigem. Eu tenho medo da vertigem. Eu tenho medo do Brasil mergulhar no abismo da decadência e depois é muito mais difícil sair. E, portanto, tem consequências, ou seja, o conflito de classes que se quer evitar agora, Mauro, porque é isto, né? Fazer o pacto, fazer a aposta, né? Acreditar que a classe dominante vai fazer investimento, colaborar com o governo Lula, basicamente evitar agora um conflito que é mais ou menos inexorável e que em condições e que no futuro pode ser um conflito em proporções muito, muito, muito mais elevadas. Muito mais elevadas. Veja, nós temos uma extrema-direita que, no fundo, está dizendo todos os dias para a sua base social que, para a preservação dos privilégios,
tudo é legítimo, o armamento do povo é legítimo, e, se necessário, como eles dizem, para defender a liberdade, é legítima a guerra civil. Bolsonaro passou anos, ele ia às lágrimas dos discursos dele, meio alucinado, dizendo: o direito às armas é inegociável porque nada é mais importante do que a liberdade, e a liberdade é maior do que a vida. Portanto, ele estava dizendo: é preciso estar disposto a morrer para defender de forma violenta a riqueza, o direito à propriedade. É a guerra civil. O conflito. Desse ponto de vista, são duas questões. A gente tem meia hora, ainda queria tratar duas questões contigo, propor duas questões para você. Nós tivemos pelo menos 3 tentativas de golpe de Estado no Brasil nos últimos meses. Pelo menos 3, que a gente sabe. A tentativa da minuta do golpe na casa do Anderson Torres estava ali sendo estruturada, né, para decretar o estado de defesa e intervir no TSE. Depois tivemos a tentativa pós-eleitoral do 12 de dezembro, que foi como que um ensaio para a tentativa mais vigorosa do 8 de janeiro. Minha pergunta para você é a seguinte, minha visão: será que dá para a gente descansar em berço esplêndido, ou a extrema-direita está aguardando apenas um momento de nova tentativa de golpe de Estado? Bom, não sei se vão fazer uma nova insurreição, né, Mauro? Porque eu costumo brincar que alguns amigos meus recebem entidades, às vezes de dia, às vezes, digamos, têm intuições. Bom, eu não tenho, eu não recebo entidades, a não ser à noite. Parece que há uma entidade, quando eu levanto para urinar, que gosta de atacar a geladeira. Eu não me responsabilizo, mas ela não me diz nada sobre o futuro. Há uma entidade perigosa que baixa de madrugada, é terrível, é louca para comer queijo com goiabada, é uma coisa horrível. Mas vamos falar sério, quer dizer, a extrema-direita no Brasil é muito poderosa. Mas é muito poderosa. Não tem comparação com a Argentina. Quer dizer, na Argentina você tem um fenômeno que é o Milei, que é essencialmente um fenômeno político eleitoral nas camadas médias mais elevadas e na capital, em Buenos Aires, mas que funciona como uma espécie de vanguarda ideológica, né? É uma vanguarda ideológica da classe dominante, não é uma alternativa de poder. No Brasil, a extrema-direita é alternativa de poder, irmão. É real. É alternativa de poder. Por que estratégia? Eles vão ter a inteligência tática necessária para atravessar os próximos anos. Tem grandes desafios, ou seja, Bolsonaro pode perder os direitos políticos, oxalá fosse preso, mas isso é muito improvável, sem grandes mobilizações de massa, que neste momento nós não temos, por enquanto, ainda condições de fazer, mas seriam necessárias, deveriam ser assumidas a responsabilidade pelo governo, na minha opinião. Mas, no mínimo, os direitos políticos deles estão ameaçados, tem uma crise, portanto, na representação, vão ter que ter a inteligência tática de como construir uma substituição, mas se preparam para as eleições municipais, sobretudo para as próximas eleições presidenciais. No intervalo, podem tentar novas movimentações de tipo rupturista, insurrecionais. Também não descarto, porque tem muitas alas na extrema-direita, como nós vimos no 8 de janeiro. Não é um movimento político-cultural, mas tem base social de massas, Mauro. Tem capacidade de colocar nas ruas força social de choque. O que nos espera para o próximo 7 de setembro? Eu não sei. Então, subestimar o bolsonarismo era suicida quando eles estavam no poder, e é uma irresponsabilidade agora que eles estão na oposição. Ou seja, o desafio histórico principal do governo Lula, em primeiro lugar, é derrotar a extrema-direita. Nós temos que erradicar a miséria, mas nós temos que, politicamente, derrotar a extrema-direita. Como se faz isso? É preciso que a iniciativa política do governo e também a responsabilidade da esquerda social, né, nos movimentos sindicais, nos movimentos estudantis, nos movimentos populares, de mulheres, de negros, ambientais, LGBTs, é preciso que nós consigamos recuperar uma maioria
política na classe trabalhadora. Veja, nós vencemos as eleições, vamos ser honestos, Mauro. Olho no olho, Mauro. Como é que nós vencemos essa eleição? Nós vencemos essa eleição no semiproletariado. Nós vencemos essa eleição porque nós tivemos ampla maioria entre os mais pobres do país. Os mais pobres são aqueles que não têm contratos, são aqueles que não têm direitos, são aqueles que ganham até 2 salários mínimos. Quando nós pensamos o núcleo duro da classe trabalhadora que tem contratos no setor privado ou no setor público, no funcionalismo, entre 2 e 5 salários mínimos, Bolsonaro venceu. Não conta. E me parece que aí era essa segunda pergunta. Me parece que este é o núcleo da disputa política no país hoje. André Singer soltou um artigo na New Left Review nesse espírito, né? O que se chamava lá no início do governo Lula da nova classe C é o centro da disputa. O próprio governo Lula, na entrevista na quinta, o Lula falou que essa questão do crédito, essas questões que são atinentes a esse segmento, serão as centrais do governo, e é isso que mostra, né? Se a gente vai olhar a pesquisa aí dos primeiros 3 meses do governo, é isso, né? Nesse segmento do povo brasileiro que mais próximo está da miserabilidade, até 2 salários mínimos, é 45 pró-Lula, 21 contra Lula. Quando a gente vai de 2 a 5, que é o que você falou, onde está o centro da classe trabalhadora brasileira, está 36% de ruim péssimo, 30% de bom. Na eleição, nesse segmento, Bolsonaro ganhou 54-30. Lula só ganhou a eleição porque venceu de 61-23 entre os mais pobres. E parece que essa é a disputa é a disputa por corações e mentes que define o futuro do país, né? Exatamente. É a classe trabalhadora que, diante da desigualdade social, nós podemos dizer que são trabalhadores assalariados de renda média. Não é o mesmo que dizer classe média, vamos ser rigorosos, isso tem uma certa importância. Veja, só há uma possibilidade de mudar o Brasil: se os trabalhadores têm uma posição de força, uma relação social de força, com um impacto tão grande que eles arrastam a maioria do povo, arrastam os oprimidos, arrastam os pobres, os miseráveis. É neste segmento de 2 a 5 salários mínimos que está concentrado a grande maioria da classe trabalhadora organizada. Aí estão os professores, estão os metalúrgicos, estão os petroleiros, estão os bancários, estão os químicos, estão os trabalhadores da alimentação. Aí está os grandes batalhões. Nós estamos falando de 33 milhões de pessoas com carteira assinada, estamos falando de 14 milhões de funcionários públicos. Isso tem realmente impacto social, porque senão a gente fica imaginando que o Brasil é um país de dono de bar, de dono de loja de confecção. Não é, gente. É um país capitalista, urbanizado, com 85% da população nas cidades, com 20 cidades que têm 1 milhão ou mais de habitantes. A força social de transformação está concentrada na força política social da classe trabalhadora brasileira, que é um gigante. A classe trabalhadora é um gigante. Ela é que não confia em si própria. E é por isso que um segmento dela foi arrastada pelo discurso da extrema-direita, que diz que o drama do país é que o Estado faz transferência de renda para os miseráveis, e os miseráveis não querem trabalhar. Há um discurso envenenado ideologicamente que entrou numa parte da nossa base social. É terrível. Esta foi a grande derrota diante do bolsonarismo. Há um veneno, há um lixo ideológico, que é esta ideia terrível de que a maioria das pessoas não prestam, que ninguém pode confiar em ninguém, que a luta pela vida é uma luta de todos contra todos, implacável. Nós somos todos lobos sedentos de sangue uns dos outros. Não é isso, isso é horrível, um veneno ideológico. Mas, infelizmente, uma parcela da classe trabalhadora foi contaminada por um discurso, eu tenho que repetir, um discurso de ódio, de todos contra todos, que legitima violências, que está na raiz, não vamos nos enganar, da onda de ataques genocidas que nós estamos vendo se abater sobre as escolas, e que eu acho que é um dos temas centrais da conjuntura, que deve nos comover. Os professores, os estudantes estão assustados, estão com medo. Isso não acontecia no Brasil. A gente via as notícias. Sim. E agora aconteceu. Então,
o desafio estratégico do governo, e, na verdade, o desafio estratégico de toda a esquerda, não é um dilema colocado pelo governo, é mudar a relação social de forças. E aí, se né, Valério? a mobilização. Quer dizer, o governo tem que decidir se ele, diante de cada conflito, quer dizer, cada vez que o Lira fizer cara de mal, o que o governo vai fazer? Ele vai mandar o Padilha no Congresso para acalmar o Lira e levar no Lexotan, ou ele vai se apoiar na sua base social para demonstrar, atenção, Lira, você teve 450 votos no Congresso Nacional, mas vamos falar sério, vamos falar de verdade como é que funciona. A relação de forças na sociedade não é igual à relação de forças dentro do Congresso, Lira. Você quer mesmo brigar? Você quer mesmo medir forças? Tem que ter, alguma hora, o Padilha vai parar de levar Lexotan para o Lira, né? E vai, digamos, a articulação política do governo vai procurar, junto com a Secretaria-Geral, e o papel do Lula nisso é intransferível, se apoiar na mobilização social, que é realmente o ponto de apoio que permite nós pensarmos em avançar, ou seja, o governo não pode só tranquilizar a Avenida Paulista. Tivemos um salário mínimo pequeno, mas tivemos um aumento de salário mínimo, tivemos uma reposição muito parcial das perdas do funcionalismo federal, mas tivemos reposição das perdas. Quer dizer, o governo tomou algumas medidas progressivas que nós podemos dizer que no varejo nós vamos conhecendo uma por dia quase, não são poucas, vamos ser honestos também. Você sabe que tem um impulso de que o tempo corre contra nós, né? Este é o impulso de todos aqueles que na juventude abraçam a causa socialista, né? A gente vira socialista porque acha que o capitalismo é uma ameaça à vida civilizada, que as conquistas das gerações anteriores estão permanentemente ameaçadas, que capitalismo é competição, rivalidade, disputa, conflito e guerra. E que, portanto, a humanidade merece um destino melhor, que nós chamamos de socialismo. Então, nós somos gente que tem pressa. Nós temos um compromisso de que a mudança não pode ser adiada indefinidamente, porque o tempo não corre sempre a nosso favor. O tempo também corre contra nós. Então, meu impulso é que o governo tenha capacidade de iniciativa, tenha disposição de correr riscos, confiando na classe trabalhadora. Ele revelou, com o arcabouço fiscal, disposição de correr riscos, apostando na colaboração da classe dominante. Eu quero que o governo tenha disposição de correr riscos, mas confiando que o setor mais avançado da classe trabalhadora pode se mover se nós apresentarmos uma plataforma clara e dizermos queremos isto, não temos maioria no Congresso Nacional. O que nós queremos? Nós sabemos o que queremos. Nós queremos emprego. Nós queremos salário, nós queremos investimento no SUS, nós queremos revolução na educação. Isso é o que nós queremos. Temos maioria no Congresso Nacional? Não temos. Como mudamos? Nos apoiamos nas ruas. Então, nós dizemos, deputados, senadores, querem ouvir a vontade das forças mais organizadas da sociedade? Não está dando para ouvir, nós vamos colocar elas em movimento. Vai ser a quente. Vocês querem a quente? Vai ser a quente. Nós não temos medo. Veja, isso é uma mudança de atitude. Claro. Quando a extrema-direita estava no governo, o Bolsonaro governava a frio ou a quente? O Bolsonaro fazia manifestação toda semana, pelo amor de Deus. Ele fez incontáveis motociatas, ele fez... as lanchas, como é que se dizia? As lanchaciatas. Ele fez passeata de tratores. Ele fez um dia passeata de veículos blindados militares e tanques na esplanada dos ministérios. A especialidade dele era, semana sim e semana sim, se apoiar na mobilização da sua base social para intimidar as instituições, durante um bom tempo, intimidar os tribunais superiores, fazer ameaças até pessoais aos ministros do Supremo. Mauro,
Você está trazendo uma coisa interessante, né? Que é um ensinamento do Bolsonaro. E assim, Bolsonaro governou 4 anos a quente. Se nós quisermos governar 4 anos a frio, sem tensionar socialmente, nós vamos perder. Não é isso? É isso. O Brasil é duro, pessoal. É difícil. Claro que nós gostaríamos que fosse mais civilizado. O problema é que a nossa classe dominante, vamos dizer as coisas como são, veja, as burguesias, os capitalistas, eles são uma classe que existe em todos os países contemporâneos, inclusive na China. Vamos ser honestos, inclusive na Rússia. E na Rússia são bem bandidos, vamos dizer as coisas como são também. Mas cada povo tem as suas peculiaridades, e nós temos as peculiaridades dos brasileiros. A peculiaridade brasileira, em primeiro lugar, é que a nossa classe dominante é a herdeira de uma sociedade colonial que foi, na América Latina, a mais reacionária de todas. Nós éramos, durante séculos, a retaguarda da retaguarda da retaguarda, Mauro. Nós tivemos 350 anos de escravidão legal no Brasil. Nós tivemos uma independência negociada com a metrópole e financiada pela Inglaterra. E depois nós preservamos a forma monárquica do Estado. Nem sequer a República chegou no Brasil no tempo histórico. Ela chegou 100 anos atrasada. Quando no Brasil se proclamou a República, ela tinha mais de 100 anos nos Estados Unidos da América. Então, o reacionarismo da formação histórico-social brasileira é tão grande que se explica, em primeiro lugar, pela peculiaridade da nossa classe dominante. Ela é organicamente reacionária. Ela se manteve durante gerações e gerações num processo de acumulação de capital muito intenso, muito acelerado. É uma burguesia muito rica, é de longe a mais rica da América Latina. É a mais reacionária, mas é de longe a mais poderosa. Vou ser mais claro para aqueles que estão nos ouvindo, agora ainda não são 10 horas da manhã. Nós temos a burguesia do hemisfério sul mais rica do mundo. Não é da América Latina, é do mundo. Ao sul do Equador, não há nenhuma classe proprietária tão poderosa como a do Brasil. Então vamos ter sentido das proporções de quem é o inimigo. Veja, ontem o Palmeiras ganhou do Água Santa, eu estou feliz, mas quando o jogo começou, era o Holy Water. Mauro, eu sabia que era o Água Santa. É um time que está na primeira divisão há muito poucos 2 anos do Campeonato Paulista. Era obrigação do Palmeiras vencer. O que aconteceu em Barueri uma semana antes era um acidente. Bom, quando a gente estuda a classe dominante brasileira, é preciso entender contra quem estamos lutando. Sim. Então, o erro fundamental neste momento dos primeiros 100 dias do governo Lula, no marco de que eu reconheço que houve medidas progressivas, né? O Lula demitiu o comandante do Exército. Bom, muito bom. O Lula mandou as Forças Armadas para o Roraima expulsar os garimpeiros a bala. Bom. O Lula reagiu no dia seguinte da tragédia humanitária no litoral norte e botou centenas de milhões de reais para a reconstrução. Muito bom. Para não falar do que nós já comentamos antes. Mas isto posto, há um erro fundamental. O erro fundamental é não compreender contra quem estamos lutando. Nós estamos lutando contra uma classe dominante poderosíssima que se apoia numa camada média que também tem privilégios que são únicos. Ou seja, quando nós pensamos a classe média do Peru, a classe média do Paraguai, a classe média chilena, essas camadas médias de pequenos proprietários não têm os privilégios econômicos, sociais e culturais que tem a classe média brasileira. Não tem. O Brasil é um país que tem uma população assalariada, que vive do trabalho assalariado em torno de 70 milhões, quase 10% dela são empregados domésticos. Qual é o país do mundo em que 10% da população assalariada é trabalhadora doméstica? Isso não existe. Mas não estou brincando. Mauro, não existe.
E não é uma questão secundária para a classe média poder se apoiar no trabalho doméstico. Isto é uma das razões fundamentais para manter o equilíbrio da vida familiar. Porque aonde não há empregada doméstica, há as tarefas domésticas que têm que ser compartilhadas por homens e mulheres, e quando isso não acontece, o casamento vai para as cucuias. Então, veja, quando nós discutimos, então, os privilégios, não são pouca coisa. A classe média brasileira é esmagadoramente eurodescendente. A participação da população negra, das camadas médias, é muito, muito minoritária. Já existe, mas é muito minoritária. E, a rigor, não há um segmento negro na classe dominante. Não há capitalistas de verdade de origem negra. Então, o país não é só fracionado socialmente, é fracionado racialmente. E a questão da opressão negra garante privilégios à branquitude das classes médias que não são comparáveis com os nossos vizinhos. E essa é uma das bases sociais do bolsonarismo. O rancor, o ressentimento, é um movimento político-cultural. Mudar esta sociedade vai ser fácil? Não. Porque os setores médios, quando se tocam em algum dos seus privilégios, ficam muito zangados. Porque a burguesia brasileira não está disposta a fazer concessões que sejam perenes. Nós vimos tudo aquilo que foi conquistado na primeira década do século se perder na segunda década. Voltou a miséria, voltou a fome, voltou os flagelos milenares do atraso e da pobreza muito rapidamente. Então, o tema de fundo que eu acho que nós temos que refletir quando fazemos uma avaliação dos 100 dias, a estratégia da colaboração de classe, é que ela não é somente errada, ela não é possível, Mauro. É um projeto utópico. Há uma Haddad-Holândia, vou brincar, há um território imaginário, uma Haddad-Holândia, que existe daqui a 3 anos, na mente dos formuladores do Ministério da Fazenda, que são pessoas que nós respeitamos e que têm muita imaginação. Estou fazendo uma brincadeira, mas sem perder o respeito. Na Haddad-Holândia, daqui a 3, 4 anos, o Brasil voltou a ter crescimento anual acima de 3%. Nós temos uma taxa de investimento proporcional ao PIB igual ou superior a 25%. Nós temos uma redução da inflação e, portanto, nós temos, com o crescimento, uma elevação do salário mínimo. Nós temos um sistema win-win, como dizem os norte-americanos, ou seja, o ganha-ganha. Este é o sonho. O sonho de toda, sempre da esquerda moderada, é transformar a sociedade de tal maneira que todas as classes e frações de classe têm uma percepção de que um pouco mais ou um pouco menos, todo mundo ganhou, todo mundo foi beneficiado e, portanto, menos conflito e mais e pacificação. Não, e ele tem uma base real, né, Valério? Porque vamos combinar. Ele tem uma base real que é o que aconteceu nos 2 primeiros governos Lula. Diferença. A terceira década do século XXI não tem nada de relação com a primeira década, né? Essa é a questão. Mudou totalmente o contexto. Mudou o mundo e mudou o Brasil. Mudou o contexto. Exatamente. Lá foi possível ganhar-ganha. Hoje só é possível ganha-perde. Não tem ganha-ganha. Lá foi possível, excepcionalmente, o ganha-ganha. E vamos recordar, isso foi assim porque, pela primeira vez em 100 anos, não em 10, não em 20, pela primeira vez, Mauro, em 100 anos, houve uma disrupção nas relações de troca internacionais, de tal maneira que os países centrais tiveram que pagar muito mais pelos produtos primários, pelas commodities, pelas matérias-primas, se quisermos, ou seja, pelos minérios, pelos grãos, pelas proteínas. E os países periféricos puderam importar equipamentos que incorporam mais valor, com grandes vantagens nas relações de troca. Ou seja, se inverteram as relações de troca. Isso só tinha acontecido 2 vezes antes, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Só tinha acontecido 2 vezes.
Podia ter acontecido mais, mas não aconteceu, Mauro. Só das 2 guerras mundiais. Aí acontece na primeira década do século XXI. Por quê a excepcionalidade? Porque o crescimento chinês foi beneficiado por uma altíssima taxa de investimento do capitalismo internacional, ou seja, massas e massas de capitais, a começar pelos Estados Unidos, que não encontravam uma boa valorização interna. Capital é isto, é riqueza em busca de valorização. Então, nós temos um gigantismo do capitalismo financeiro norte-americano, que é de longe hegemônico no mundo, mas de longe a maior acumulação de capital no mundo está concentrada nos Estados Unidos. E esta é a vantagem relativa que explica a sua supremacia no sistema internacional, sua liderança na tríade, numa relação associada com a União Europeia e complementar com o Japão. Essa massa de capitais foi mobilizada na China, que se transformou na fábrica do mundo. E é nesse contexto que aumenta também a mobilidade interna na China, há um movimento migratório que é o maior da história da humanidade. Nunca na história da humanidade, no intervalo de uma geração, 300 milhões de pessoas saíram do mundo rural e foram para o mundo urbano. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. No Brasil foram 7 milhões de nordestinos que vieram para o Sudeste no intervalo de uma geração. 7 milhões num país que tinha, grosso modo, 100. Agora, veja as proporções. Num país que tem 1 bilhão e 300 milhões, 300 milhões se deslocaram do campo para a cidade. Isso introduziu uma dinâmica muito complexa, passaportes internos, controles estatais os mais variados, mas que trouxeram um crescimento econômico de longa duração e, portanto, um impacto pela oferta e procura, pelas leis mais simples do capitalismo comercial, que beneficiaram o Brasil como um dos maiores produtores de matérias-primas do mundo. Mas isto foi excepcional, Mauro, isto é excepcional. Neste momento, o que está prevalecendo no mundo não é uma relação simbiótica do capitalismo norte-americano e europeu com a China. O que está prevalecendo é o contrário, porque a China cresceu muito, deve superar nos próximos anos, seguramente antes de 2030, o seja muito menor, e o que se desenha no nosso horizonte, já de curto e médio prazo, são crescentes tensões entre Estados Unidos, alinhada à Europa, eu diria mais do que alinhada, subordinada à União Europeia, aos interesses estratégicos dos Estados Unidos contra a China. Então, o conflito no sistema internacional dos Estados passa a ser a dinâmica que prevalece. Nesse marco, ainda que o crescimento chinês nos surpreenda neste período pós-pandêmico, é possível que este ano cresça mais de 5%, nós não vamos ter um choque nas relações comerciais internacionais na escala do que foi o que aconteceu em 2003, 2004. Veja, todos nós sabemos, nós temos reservas acima de 350 mil milhões de dólares. Não caiu do céu. De onde é que vieram estas reservas? Vieram das trocas no mercado mundial e, fundamentalmente, das vendas para a China. Não caíram do céu. São uma construção de uma etapa histórica na qual uma excepcionalidade se afirmou, que foi a dinâmica muito intensa do crescimento do capitalismo chinês e, portanto, a possibilidade do sonho da Haddad-Holândia de 2025-26 se concretizar é pequena, não é a hipótese mais provável. Como sempre, quando fazemos cálculo de probabilidades, nós temos que admitir quem é honesto, digamos. Tem pessoas que dizem qualquer coisa porque é aquilo que querem que aconteça. Eu vou repetir 20 vezes para ver se aconteça. Eu não estou entre aqueles, né? Eu não fico me enganando a mim mesmo e dizendo, mesmo depois do almoço de Páscoa, eu vou perder 1 quilo por semana daqui até o 1º de maio. Eu não me engano a mim mesmo. Tem gente que gosta de enganar-se a si mesmo, inclusive para os outros. Eu tenho um amigo que está
ele ganha peso ininterruptamente há 25 anos. E cada vez que eu encontro ele, me pergunto, você acha que eu emagreci? Eu já nem sei mais o que dizer. Ou então ele me fala de uma forma mais assim distraída. Ele diz, você não vai acreditar o que aconteceu. O outro dia, eu fui na padaria e, para minha surpresa, a primeira coisa que o garçom me disse foi, puxa, professor, você emagreceu. O cara está vivendo dessa ilusão há semanas e semanas. As pessoas se auto-enganam, Mauro. Querem acreditar no que desejam, entende? Aqueles que estamos neste ramo de fazer análise crítica da realidade, a gente não pode perder o bom humor, mas nós temos que ter, digamos, senso, né? Como diz o povo, a gente tem que ter noção, não pode ser sem noção. Tem que olhar os dados da realidade e analisar ela, digamos, nua e crua, tal como são as informações, pelo menos as disponíveis. Então, o cálculo de probabilidades que nós devemos, neste momento, considerar é que o arcabouço é de alto risco. Eu estou entre aqueles que penso que evidentemente, o Haddad e o núcleo dirigente do governo e o núcleo de direção do PT são conscientes disso. Há tensões no PT, evidentemente, nós vimos Lindbergh agora falando aqui de forma enérgica e crítica contra o arcabouço fiscal. Penso que é uma voz muito minoritária, ou seja, o mais provável é que vá prevalecer. Tem reunião do Diretório Nacional do PT agora, dia 10 de abril. Hoje é dia 9, né? Amanhã tem reunião do Diretório Nacional do PT. Sábado agora, Mauro, tem reunião do Diretório Nacional do PSOL. Então, nós temos essa semana as direções amplas, os organismos mais representativos, dos dois principais partidos de esquerda. Amanhã o PT, sábado o PSOL. Bom, o PT é um assunto interno deles, vamos ver o que vai sair que resolução vai ser assumida a partir desta reunião. Não sei se vão fazer balanço dos 100 dias, imagino que haja um ponto de análise de conjuntura, né? Seria meio anormal um partido de esquerda que está no poder reunir e não discutir análise de conjuntura. No PSOL vai haver discussão da análise de conjuntura, mas os partidos têm os seus problemas internos, então o PT vai ter que discutir se vai fazer o PED dele este ano, né? Você soube que a executiva suspendeu o PED. Suspendeu o processo interno de deliberação com a eleição, digamos, na base, na votação. O PSOL vai manter, vai ter congresso. O que se vai debater no sábado é quando será o congresso, mas haverá um congresso com consulta aos filiados, portanto, temos a expectativa de que mais de 50 mil participem do processo interno. Então, a esquerda brasileira se prepara para fazer grandes consultas internas, portanto, vai haver debates internos. Quando falamos de consultas internas, né? Eu introduzi este tema das reuniões das direções e dos congressos, porque nós estamos vendo que há controvérsias, que há posições distintas e que nós temos todos a aprender com o debate, com a polêmica. É legítimo que haja debate, é legítimo que haja aqueles que defendem as escolhas fundamentais do governo, aqueles que criticam pelo menos uma parte das decisões do governo. E nós todos nos temos a beneficiar com a inteligência do debate, desde que ele seja feito com respeito. Com educação e respeito. É isso aí. Nossa, Valério, gostei bastante desse balanço aqui. Então é o seguinte, na segunda que vem você volta, porque aí vamos fazer o balanço desse ciclo dessa semana, que é o ciclo dos debates internos na esquerda, para ver qual foi a resultante e avaliar essa resultante. Se você puder, muito bem, Mauro. É uma maravilha. Já estaremos. Tá bom, obrigado. Na próxima semana. Valeu. Abração. Boa semana para você. Abraço. Congratulações, amigo palmeirense. Parabéns. Curta. Obrigado. Valeu. Tchau. Valeu. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional.
Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.